Olá, sejam bem-vindos então a essa aula 27. A gente vai falar aqui um vocabulário e expressões relacionadas ao mundo da arte, da cultura e do entretenimento. São temas comuns em conversas sobre lazer, preferências pessoais, viagens, até vida acadêmica. Então a gente vai enriquecer aí o vocabulário de francês com essas palavras sobre esse tema. Então, começando aqui direto ao ponto. Un film é um filme. Un film. Esse L ali no meio do filme. Tem sempre que lembrar que o L a gente não pronuncia em francês como U, igual em português, né? Filme. Não, em francês a gente vai pronunciar o L como L. Então, film. E o M ele termina ali bem fechado, tá? Un film. Un film. Então, dentro de uma frase poderia ser Quel est votre film préféré? Qual é o seu filme preferido? Quel est votre film préféré? Em seguida, aller au cinéma. Então, ir ao cinema. Aller au cinéma. Cinema. Lembra sempre que esse cinema, apesar de ter um acento no E, a gente vai sempre colocar o A mais forte, tá? Cinema. Não é como em português que a gente fala cinema, cinema. A fonética é diferente. Em francês é o A que vai sair mais forte. Cinema. Aller au cinéma. Ir ao cinema. E aí, numa frase, poderia ser Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? Você gostaria de ir ao cinema comigo? Ou Est-ce que tu veux aller au cinéma ce soir? Você gostaria de ir ao cinema hoje à noite? Em seguida, une comédie, un drame, un film d'action, un documentaire. Então, uma comédia, une comédie. Mais uma vez, a sílaba mais forte vai ser a última, né? Une comédie, un drame, que é um drama. É bem parecido, né, essa pronúncia aí, mas a gente vai fechar no M ali, então vai ser um finalzinho bem fechado. Drame, drame. Em seguida temos o un film d'action, então un film d'action, que é um filme de ação, ou un documentaire, documentário. Me enrolei. Documentário. Em seguida, temos ator ou atriz, l'acteur ou l'actrice. Então, é bem parecido também. L'acteur e l'actrice. O ator e a atriz. É por isso que tá com esse L ali no início, tá? Senão seria só acteur ou actrice. 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 Vendo que esse C, ele vem bem rapidamente na palavra. Acteur, actrice. E a boca, para falar esse ator, ele é bem fechado. Enquanto em português a gente fala ator, e para falar o ator a gente fecha a boca, né? Ator. A gente faz como se o som do O ali. Em francês, esse acteur, a boca vai estar mais aberta. Acteur, acteur. E actrice. Em seguida, le réalisateur. Então, o realizador seria o diretor, né? O realizador, nesse caso, acho que em português a gente chama de diretor mesmo. Le réalisateur. Réalisateur. Em seguida, nós temos la bande-annonce, que é o trailer. Atenção, porque a gente tem tendência a tentar achar o equivalente ou traduzir, né? Falar trailer, trailer. Não funciona. Em francês, o trailer chama bande-annonce, que seria uma banda de anúncio. La bande-annonce. La bande-annonce. Em seguida, temos uma obra-prima, que seria un chef d'œuvre. Essa palavra é um pouco difícil de pronunciar, porque tem uma palavra, uma letra, como que chama isso? Letra grega no início.
Então é complicado, é uma mistura de O com E, com U. Então a gente tem essa pronúncia de d'œuvre, d'œuvre. No início tentar falar bem exagerado mesmo, que é para sua musculatura da sua boca ela conseguir pegar essa pronúncia, tá? Então, un chef d'œuvre. Um chefe de obra, né? Seria o nosso equivalente a uma obra-prima. Un chef d'œuvre. D'œuvre. Un chef d'œuvre é uma obra-prima. Então, um exemplo de frase no geral. J'ai regardé un film français hier soir. C'était un vrai chef d'œuvre. Eu assisti um filme francês ontem à noite e foi uma verdadeira obra de arte. Voilà. Em seguida temos o vocabulário sobre música. Une chanson é uma música. Você também pode falar une musique. Une chanson ou une musique. Une chanson acho que é mais uma canção. Voilà. E em seguida, une musique, que seria uma música. Un chanteur ou une chanteuse. Um cantor ou uma cantora. Un chanteur. Eles gostam muito desse né? Acteur, chanteur. Chanteur, acteur, de ator, chanteur, de cantor. Então, essa pronúncia, toda vez que em português for or, vai ser em francês. Tá? Então, cantor, chanteur. E chanteuse, para uma cantora. Chanteuse. Un groupe de musique é uma banda, seria um grupo de música, né? Mas a gente chama de banda em português. Em francês é um grupo de música. Un groupe de musique. Un groupe de musique. Em seguida temos un concert, que é um show, né? Seria um concerto, mas a gente chama de show em português, é mais comum. E em francês vai ser concert, de concerto. Atenção, porque mesmo se não for um concerto de música clássica e tal, como a gente conhece em português, se for um show normal e tal, com uma banda ou outro, a gente vai chamar de concert em francês, tá? Atenção nessa pronúncia, porque é muito próximo da palavra câncer. Então, se você abrir mais a boca e falar câncer, é câncer. Tem sempre que lembrar, câncer é com A. E concert é com um O, né, no caso. Então, um concert. Em seguida, nós temos les paroles, que é a letra da música, tá? Les paroles. Parole é a palavra para dizer palavra, tá? Então, você pode falar, eu te dou a minha palavra, você vai falar, je te donne ma parole. Ma parole é a minha palavra. Mas na letra da música, você não vai falar letra da música, como em português, você vai falar a palavra, tá? Les paroles. Ou as palavras, no caso, né? Les paroles. Parole. As palavras significa a letra da música. Então, quando você quiser falar, por exemplo, eu esqueci, você vai cantar uma música e você não lembra a letra. Aí você vai falar, j'ai oublié les paroles. J'ai oublié les paroles. Eu esqueci a letra dessa música. Em seguida, nós temos un style musical, que é um estilo de música. Por exemplo, jazz, rock, música clássica, pop, etc. Então, un style musical. Esse estilo, em português tem o E, né, para fazer essa palavra estilo. Em francês, a gente começa direto no S. Então, é um S bem rápido, tá? Não vai ser estilo, vai ser style. Style. Un style musical. Musical. Lembra que esse L no fim tem um som de L mesmo, né, em francês. L. Musical. Exemplo de uma frase. J'adore les paroles de cette chanson. Elles sont très touchantes. Eu adoro a letra desta canção, desta música. Elas são muito tocantes. Touchantes. Então, eu vou repetir a frase. J'adore les paroles de cette chanson.
Elles sont très touchantes. Em seguida, vamos passar para o vocabulário literatura e leitura. Então, un livre, un roman ou une nouvelle. Então, um livro, un livre, um romance, un roman. Ou une nouvelle, que seria um conto, une nouvelle. Daí temos une bibliothèque, que seria uma biblioteca, une bibliothèque. Em seguida, lire, que é ler, lire. Lembra sempre dessa pronúncia com a garganta, tá? Não é lire com a língua. No francês não vai ter R com língua, igual a gente tem em português. Inclusive, para eles que aprendem para quem aprende português, né? Eles têm muita dificuldade de pronunciar nossas palavras que tem esse L que a língua encosta no céu da boca. Em francês não tem, é só com a garganta. Então, tem que fazer um exercício assim bem exagerado no início, que é para sua garganta se acostumar a falar esse som e se acostumar a produzir esse R assim, e vocês vão ver que depois ele vai ficando mais fácil. Então, lire. Em seguida, un auteur é um autor. Então, lembra? Heure em francês. Então, autor, auteur. Autora, auteur. É a mesma pronúncia, tá? Para feminino e masculino se escreve de maneira diferente, mas você vai ter a mesma pronúncia. Auteur. Em seguida, temos poeta e poetisa. Então, poeta vai ser un poète. E une poétesse, que seria uma poetisa. Une poétesse. Em seguida, un personnage, um personagem. Un personnage, quase igual ao português. Personnage. Daí temos a história ou a trama. Então, história, l'histoire. E l'intrigue, a trama, né? A intriga. Um exemplo de frase, então, usando todas essas palavrinhas. Ce roman raconte l'histoire d'un homme qui découvre un secret de famille. Então, esse romance conta a história de um homem que descobre um segredo de família. Vamos repetir a frase agora que você conhece o contexto. Ce roman raconte l'histoire d'un homme qui découvre un secret de famille. Voilà. Na quarta parte, a gente tem teatro e artes visuais. Então, para uma peça de teatro, por exemplo, teremos une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, que seria literalmente a tradução, né, de uma peça de teatro. Une pièce de théâtre. Daí temos um ator ou uma atriz de teatro, então já temos o vocabulário de antes. Un acteur de théâtre ou une actrice de théâtre. Temos uma galeria de arte, une galerie d'art. Lembra, arte não se pronuncia o T. Então, a gente vai fazer um R bem de garganta, que é arte, tá? Une galerie d'art. Une galerie d'art. Em seguida, temos um quadro, un tableau, ou uma pintura, une peinture. Temos uma escultura, une sculpture. Essa é difícil, porque tem um S que quase não é pronunciado e um P que quase não é pronunciado ali no meio. Então, sculpture. É difícil até para mim. Une sculpture. Em seguida, temos um artista, un artiste ou une artiste. Então, um artista ou uma artista. Un artiste, une artiste.
Então, um exemplo de frase com essas palavrinhas. J'ai visité une galerie d'art moderne à Paris. C'était magnifique. Eu visitei uma galeria de arte moderna em Paris. Foi magnífico. J'ai visité une galerie d'art moderne à Paris. C'était magnifique. Na nossa quinta parte, temos expressões úteis para falar sobre arte e cultura. Por exemplo, falar eu gosto muito de. J'aime beaucoup. E aí você fala, por exemplo, j'aime beaucoup les films d'horreur. Eu gosto muito de filme de terror. Tá? Terror é horror em francês. D'horreur. Horreur. J'aime beaucoup les films d'horreur. Ou j'aime beaucoup les films de comédie. Ou você pode dizer só les comédies. J'aime beaucoup les comédies musicales. São os musicais, tá? Musicais a gente fala comédia musical em francês. J'aime beaucoup les comédies musicales. J'aime beaucoup le théâtre. J'aime beaucoup aller au cinéma. J'aime beaucoup visiter des galeries d'art. E assim vai. Então, j'aime beaucoup, eu gosto muito de. Em seguida, je suis passionné par. Então, eu sou apaixonado por. E aí você vai falar, je suis passionné par l'art moderne. Eu sou apaixonado por arte moderna. Je suis passionné par la musique classique. A música clássica. Ou je suis passionné par le cinéma. Eu sou apaixonado por cinema. E assim vai. Ce que je préfère, c'est... Então, o que eu prefiro, né? O que eu mais gosto é... E aí você completa. Ce que je préfère, c'est d'aller au cinéma. Ce que je préfère, c'est d'aller au musée. O que eu prefiro é ir no museu. Em seguida, c'est profond, inspirant, émouvant ou drôle. Então, esses são alguns adjetivos para a gente poder descrever uma obra que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, é profundo. C'est profond, profond. C'est profond, é profundo. Isso me toca profundamente. C'est profond, profond. Inspirant. Então, é inspirador. Inspirant, inspirant. C'est inspirant. Você pode dizer, é inspirador. Ou comovente, emocionante. Seria émouvant, émouvant. Emocionante, comovente. C'est émouvant, émouvant. E o último, drôle, que é engraçado. Nossa, c'était drôle, c'était drôle. Foi engraçado. Então, se você quer falar, né, no verbo... no passado, no caso, foi. Acabou de sair do cinema para falar, nossa, isso foi engraçado, isso foi inspirante. Inspirador, quer dizer. Então, você vai falar o c'était ao invés de c'est. Então, c'est profond, é profundo, ou c'était profond, foi profundo. Então, tá saindo do cinema, c'était profond, c'était inspirant. E assim vai. Então, um exemplinho de frase. Je suis passionné par le théâtre classique, surtout Molière. Molière é... não faço ideia da pronúncia em português. Molière. É um artista, né? Um artista conhecido francês. Um artista que já faleceu. Enfim, se você conhece arte, teatro e tal, você sabe quem é Molière. É tipo um Shakespeare da vida. Os apaixonados por Molière que vão surtar. Em seguida, perguntas para você conversar com alguém sobre esse tema. Quel genre de film tu aimes? Que tipo de filme você gosta? Quel genre... Genre seria gênero, gênero de filme. Então, quel genre de film tu aimes? Você também pode perguntar quel type de film tu aimes, que tipo de filme.
Mas eu acho que para filme o mais usado seria gênero. Quel genre de film tu préfères? Quel genre de film tu préfères? Você vai perceber que quando você começa a falar, parece meio... Você incomoda um pouco a garganta, né? A sua boca, porque você não conhece a pronúncia. Esses quel genre de film. Então, você tem que abrir a boca, fechar a boca, e abrir a boca, e abrir mais ou menos a boca. Então, no início, é por isso que no início eu recomendo sempre que faça de maneira exagerada, que é para entender como funciona, mas que a pronúncia saia correta, que esse R, ele saia com a garganta, sabe? Quel genre de film tu aimes? Que tipo de filme você gosta? Em seguida, que tipo de música você ouve? Tu écoutes quoi comme musique? Você escuta o que como música? Tu écoutes quoi comme musique? Ou tu écoutes quel type de musique? Que tipo de música? Tu écoutes quoi comme musique? E, em seguida, você já leu um livro em francês? Tu as déjà lu un livre en français? Tu as déjà lu un livre en français? Tu as déjà lu un livre en français? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes, se a gente não pronuncia todas as palavrinhas, fica meio incorreto, tá? Então, por exemplo, tu as déjà. Então, o a, ele é muito importante aqui, porque ele serve para dizer que eu estou perguntando essa frase no passado, para quem já fez a aula de verbos. Inclusive, se você não fez aula de verbos, é muito importante, porque eu sei que aprender aqui na prática as palavras diretamente é legal, mas é importante você saber conjugar cada verbo, tá? Então, lembrando que eu tenho um curso que faz especificamente essa parte de gramática e você encontra o link aqui nos comentários. Então, tu as déjà lu un livre en français. Então, mesmo esse un livre, um livro, ele é necessário na frase, tá? Em francês, a gente precisa desse artigo. Você não pode tirar o um, né? E deixar diretamente livro. Tipo, você já leu livro em francês? Não funciona. Você tem que ter esse um. Tu as déjà lu un livre en français? E a última frase, a última pergunta você vai ao museu ou ao teatro de vez em quando? Então, tu vas parfois au musée ou au théâtre? Você vai, às vezes, no museu ou no teatro? Tu vas parfois. Então, parfois é o nosso de vez em quando, tá? Tu vas parfois au musée ou au théâtre? Au musée ou au théâtre? Então, no museu ou no teatro. E é isso. Eu espero que esse episódio tenha sido bacana para você. Não esquece de, se você gosta desses conteúdos, de seguir o podcast na plataforma que você estiver ouvindo, de deixar uma avaliação aí ou um like, se você tiver a possibilidade nessa plataforma. Isso é bem importante para o podcast continuar sendo compartilhado e enfim, visto aí por mais pessoas nessas redes sociais. É isso, muito obrigada e até a próxima aula!